Mais uma vez eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém, igreja? Atos 4, 12. Aleluia. Atos capítulo 4, versículo 12. Hoje é o terceiro estudo que nós estamos fazendo dentro deste tema. São as doutrinas fundamentais da palavra de Deus, o que todos nós devemos saber para servir a Cristo. É tipo um discipulado. E hoje nós vamos falar sobre a salvação. Repita comigo: conhecendo a salvação. Atos 4, 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Repita comigo: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Senhor nosso Deus, aqui está a tua palavra, Pai. Que maravilha nesta noite conhecermos mais, tratarmos mais sobre a nossa salvação, que foi comprada com o sangue do Senhor Jesus na cruz do Calvário. E nós te damos graças por esse momento nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém. Levante a tua mão direita para o céu e diga: eu sou salvo por meio da fé na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Os irmãos podem se assentar. Salvação. Infelizmente, nós já passamos pela experiência de chegarem pessoas, ou pessoas chegarem até nós, e quando se fala de salvação, a pessoa mesmo batizada, tomando Santa Ceia, participando da igreja, quando é perguntada se ela tem certeza da salvação, ela diz que não sabe. E isso, um salvo em Cristo, não pode dizer jamais. Porque nós temos que ter, sim, certeza da nossa salvação. Aí nós perguntamos para essas pessoas e para pessoas lá de fora, e essas pessoas dizem: só Deus sabe. Está na mão de Deus. Não, não está na mão de Deus. Está na tua mão. Diga: salvação, o ter certeza da salvação está nas minhas mãos, no meu coração, saber ou não. Ou você é salvo ou você não é. Não existe em cima do muro. Jesus não morreu de brincadeira na cruz. O sacrifício dele foi muito sério. A salvação é a maior bênção que o ser humano pode receber e, ao mesmo tempo, a principal experiência espiritual. O maior presente que nós ganhamos nessa terra não vem de bens materiais, não vem de dons espirituais, não vem de cargos. A nossa maior bênção que nós temos, que o ser humano tem, é a experiência espiritual de passar pelo processo da salvação, do nascer de novo. A salvação é o tema central da Bíblia. A salvação é o tema central da Bíblia. Tudo o que aconteceu de Gênesis a Apocalipse nos leva para esse tema de salvação.
Todo crente deve conhecê-la bem e falar dela aos que ainda não receberam a Cristo, para que também sejam salvos. Mas afinal de contas, o que é salvação? A princípio, pode-se afirmar que ela é o resultado da morte expiatória de Jesus Cristo. Preste atenção nisso. É o resultado da morte expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que livra o homem da condenação eterna causada pelo pecado. Aleluia. Abra tua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 7. Depois de Gálatas vem Efésios 1, 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Aqui está afirmando que em Jesus nós temos a remissão, a redenção, pelo seu sangue, a remissão. O capítulo 2 de Efésios, versículo 1 diz assim: e vos vivificou. Diga comigo, e vos vivificou. O que é vivificar? É tornar a viver de novo. Estando vós mortos em ofensas e pecados. O que é salvação? Em primeiro lugar, ela é um ato soberano de Deus. A salvação é um ato da soberana vontade de Deus, que em seu Filho nos reconciliou consigo mesmos. Aleluia. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, volte às páginas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 18. Nos fala sobre essa reconciliação, que através de Cristo nós somos reconciliados com Deus. Pastor, versículo 18 diz o quê? Versículo 19. Aleluia. Olha aqui o versículo 19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Nós estávamos sendo inimigos de Deus antes de recebermos a Cristo. E a palavra imputar é o contrário de amputar. Amputar é o quê? Arrancar fora. E imputar é colocar. Não lhes colocando seus pecados, ou seja, não levando em conta os nossos pecados. E Ele pôs em nós a palavra da reconciliação, ou seja, Deus através de Cristo estava nos reconciliando com Ele. Observe que a salvação é a demonstração do grande amor de Deus em favor da humanidade condenada pelo pecado. Romanos capítulo 3, volte às páginas. Vai voltando aí. Romanos capítulo 3, versículo 10. A palavra de Deus diz o seguinte lá em Romanos 3, 10. Como está escrito, não há um justo, nem um justo sequer. Não há um justo sequer. O 11. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Olha só a palavra, o versículo de número 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Diga, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Decore esse versículo. Nós havíamos pecado, estávamos destituídos da glória de Deus. Ela é oferecida a todos, sem exceção. Não recebe a Cristo quem não quer. Em Cristo todos podem ser salvos, libertos do pecado, tornando-se assim filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12.
tornando-se assim filhos de Deus. 1:12. Achou, Moisés? Pode ler. Marque essa palavra também. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quantos aqui receberam Jesus como filho de Deus? Aleluia, nas suas vidas, na sua casa, em todo o seu ser, aleluia. Em segundo lugar, a salvação, além de ser um ato soberano de Deus, é um ato da infinita misericórdia de Deus. Deus foi misericordioso para conosco. A salvação é um ato soberano do Senhor, porque só Ele pode salvar. Diga, só Deus, através de Cristo, pode salvar, como está escrito lá em Atos 4:12. E também é um ato da infinita misericórdia de Deus, porque é dada graciosamente, mediante a fé, e não através dos nossos próprios méritos ou obras. Diga, não é através de obras, é pela fé. As obras são a consequência. Ah, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, eu não me prostituo. Mas se você não receber a Cristo, meu querido, você ainda estará em inimizade com Deus. Porque não é através de obras, não é através de esmolas. Essas coisas são consequências daquele que recebeu a salvação em Cristo, aleluia. Que largou a idolatria, que largou os vícios, que largou as baladas da vida, que largou a prostituição, que largou a mentira, que largou todas as coisas deste mundo por amor a Cristo. O próprio Criador tomou a decisão de reconciliar o homem que pela desobediência havia se afastado dele, tornando-se escravo do pecado e inimigo de quem o criara. Até receber a Cristo como Salvador, nós somos inimigos de Deus. Isso é muito sério. Porque tem pessoas que mesmo estando na igreja continuam inimigos de Deus. Porque não levam uma vida de santidade. Porque não levam uma vida que condiz com o Evangelho de Cristo. A espada, ela corta dos dois lados. Deus não faz exceção de pessoas. Você precisa saber também que a sua salvação custou um alto preço. O sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aleluia. João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. João Batista reconheceu o Salvador, imolado pelos nossos pecados na cruz do Calvário, conforme a profecia de Isaías. Abre Isaías 53, 4, 7. Cerca de 750 anos antes de Cristo nascer, Deus usava o profeta Isaías para falar de Jesus. O capítulo 53 fala de Jesus. 750 anos antes de Jesus vir ao mundo. O versículo de número 4 a 7. Quem achou, diga amém. Isaías 53, 4 a 7. Aleluia. Moisés, versículo 4. Pastor, versículo 5. Versículo 6, irmão Maicon. Vocês estão ouvindo aí o que Deus tem para sua atenção, você membro, você ouvinte que está se preparando para batizar, no batismo batismais, que será no dia 23 de setembro. Você procura uma de nossas igrejas, Deus é amor, procura o seu pastor mais perto da sua igreja, Deus é amor, e procura saber o E o versículo 7, irmã Priscila. batismo batismais. Vamos ouvir aí mais aí o hino Chega a Ti. Já nós voltamos com todos vocês. Olha que palavra, irmãos. Eu aconselho você a ler completo em casa, amém? Esse capítulo. Isaías sendo usado por Deus
centenas de anos antes de Jesus nascer. Porém, aos homens foi concedida graciosamente, segundo a misericórdia infinita de Deus. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Jamais você pagaria tal resgate para a sua alma, pois ela não depende de qualquer mérito humano, nem de boas obras. Efésios capítulo 2, versículo de número 8. Efésios capítulo 2. É nos cultos de ensinamento que a gente aprende a manusear a Bíblia, viu? Porque vem pra lá, vai pra cá, é nesses cultos. Efésios capítulo 2, versículo 8. Não depende de qualquer mérito humano, nem de boas obras. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de... Isso não vem de vós, é dom de... Irmã Janaura, leia o 9. Versículo 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Deus não reparte a glória dele com ninguém. Se fosse por meio de obras, por meio de caridade, não precisaria Jesus ter vindo, morrer em uma cruz, sofrer tanto como ele sofreu, deixar a sua glória para estar aqui conosco nessa terra. A necessidade da salvação. No tópico anterior nós aprendemos que todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23, volte as páginas para Romanos de novo. Outro versículo que tem que ser decorado. 6, 23 de Romanos. Porque o salário do pecado é a... Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia! O salário do pecado é a morte. Quantas pessoas estão aí no mundão, não querem saber de Jesus, mas quando coloca a cabeça no travesseiro, chora, deprimido, querendo se matar, dizendo que a vida não tem sentido, um casamento destruído, filhos dando muito trabalho, sem ter a quem recorrer, pessoas que estão perdendo a sua saúde na bebedeira, nos vícios, na prostituição. Irmãos, a origem do pecado. Todos precisam arrepender-se dos seus pecados, confessá-los a Deus e abandoná-los definitivamente. Diga, eu tenho que abandonar definitivamente, aceitando o dom gratuito de Deus. Irmãos, não existe pecado de estimação. Tem gente que não consegue se libertar daquilo e acha que está tudo certo, de algo na sua vida. Não existe pecado de estimação. Nós temos que confessar todos e abandoná-los completamente. A origem do pecado, como o pecado entrou no mundo, foi através de Adão e Eva. Lá em Gênesis 1, 26 e 27, lemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, colocou no jardim do Éden para o guardar, lavrar e cuidar. E Deus deu uma ordem que todo o fruto de todas as árvores eles deveriam comer. Mas o Senhor proibiu que provasse o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que eu comesse, certamente morreriam. Tratava-se de uma prova de obediência. E Adão devia ser fiel ao Criador, feito à imagem e semelhança de Deus. O homem possuía livre-arbítrio, estava capacitado a discernir o bem e o mal, o certo e o errado. Lá no Éden, Adão estava sim, capacitado a compreender o que era certo e o que era errado. Deus deu uma ordem: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Muitos falam que é uma maçã, viu? Mas ninguém sabe que fruta era. Usam a maçã, mas ninguém sabe que fruta era. O Adão não era um robô nas mãos do Todo-Poderoso. Obediência incondicional foi a exigência única imposta à criatura humana. Somente obedeça, não vai lá e não come. Era difícil isso? Não.
Mas a Eva, eu acho muito engraçado que as irmãs falam que quando chegar no céu vão querer ter um particular com a Eva. Porque por causa da Eva nós sofremos mensalmente, nós temos dor de parto, né? Todavia, apesar de usufruir as delícias do Éden e conviver em perfeita harmonia com o Criador, o homem tentado pecou e foi destituído da glória com que fora criado, perdendo assim a comunhão com Deus. Como representante da raça humana, teve uma consequência séria isso aí. Ele transmitiu a toda a sua descendência o estigma do pecado e a condenação da morte. O que eles fizeram lá afetou a todos nós. Todos. A desobediência de Adão afetou toda a criação. Toda a criação. Os animais. Nós, claro, os animais. A criação. A vegetação. A qual geme e chora sob o peso da maldição. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Quem sabe onde está Gênesis, diga amém. Capítulo 3, versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Diga, Adão comeu com ela. Ah, mas foi a mulher que tu me deste, Senhor. Nossa! A gente sempre tem a tendência de querer transferir os nossos erros para os outros. Então foram abertos os olhos de ambos, versículo 7. E conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. O versículo de número 17. E Adão disse, porquanto deste ouvidos, e a Adão disse Deus, porquanto deste ouvidos a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Os homens também vão ter um particular com Adão. Eles viviam tranquilinhos no paraíso, só comendo e cuidando dos animais. Romanos 8, 22, pastor Eber. Romanos 8, 22. Olha o que diz a respeito da criação que chora, que geme. Olha só, e o versículo continua dizendo, e não só ela, mas nós gememos, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, aleluia, que virá com o arrebatamento da igreja, onde os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, aleluia. Ainda ficará aqui na terra o anticristo, com aqueles que não quiseram Jesus. Ainda vai ter um tempo, mas vai chegar um dia em que Deus vai restaurar todas, diga todas, todas as coisas. Nele todos pecaram por meio de Adão, e por Adão entrou a morte no mundo. A desobediência dele originou o pecado e condenou à morte toda a sua geração. Nós somos geração, nós nascemos principalmente de quem? Nós viemos de Adão. A herança do pecado. Você aprendeu que a salvação é a obra redentora de Deus por meio de seu Filho Jesus Cristo, que livra o homem da condenação eterna. Noutras palavras, repita comigo, salvação. Salvação é a vida eterna
em Cristo Jesus, visto que só Ele pode salvar o homem da condenação, da morte eterna, causada pelo pecado do primeiro homem. Quem foi o primeiro homem? Adão. Que nem nós vimos lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. É por isso que todos pecaram. Abre Romanos 5:12. Paulo explicando o porquê que nós morremos. Porque o pecado passou a nós. 5:12. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Olha só, irmãos. Essa é uma revelação terrível. A morte passou a todos os homens. Deste modo o pecado foi a herança maldita deixada a nós. Diga, herança maldita. O pecado é uma herança maldita deixada a nós. Agora, como escapar dessa condenação? Veja a importância da salvação. Você estava morto em delitos e pecados, conforme Efésios 2:1-5 e Colossenses 2:13. Abra lá em Colossenses 2:13, para frente. A Deus nosso Pai, no jejum mundial, onde o povo de Deus... Depois de Filipenses, Colossenses. Capítulo 2, versículo 13. A pátria brasileira precisa das bênçãos do Senhor. Quem achou pode ler. Nos entregando ao Senhor em oração e também em jejum. Colossenses, capítulo 2, versículo 13. O Brasil, para que Deus dê direção aos governantes, para que Deus abençoe também o campo evangelístico no Brasil, os pregadores, os pastores. É nesta sexta-feira, Versículo 14. atenção do povo de Deus a não faltarem. Olha, é o dia do jejum mundial. Todos estarão no só propósito, clamando a Deus, o nosso Pai. Não faltem, não percam, não se esqueçam. Sabe o que Jesus fez conosco, irmãos? Grande clamor, O pecado entrou, pátria. o diabo começou a trabalhar na humanidade. E o diabo tinha na sua mão, contra cada um de nós, vamos dizer, uma promissória de dívida. O versículo 14 fala assim, uma cédula. E a dívida era impagável. Diga, a dívida era impagável. Cada um de nós tinha na mão do diabo essa dívida. E o diabo estava cobrando essa dívida de nós através do mundanismo, e ainda por cima ia levar para o inferno. Mas o que Deus fez? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha na vida eterna. Jesus na cruz do Calvário pagou o preço com o seu sangue. E Satanás foi obrigado a dar a dívida que estava nas mãos dele para Jesus. E todos aqueles que recebem a Cristo como Salvador e vivem uma vida de santidade estão livres dessa dívida. Aleluia! Estamos livres dessa dívida. Foi isso que Deus fez. Nada podia fazer para escapar do juízo divino, nada podia ser feito. Porém, Deus em seu Filho o libertou, nos libertou da condenação da morte eterna. João capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, olha lá, 5:24 de João, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, é Jesus que está falando aqui. Quem enviou Jesus foi quem, irmãos? Foi Deus. Tem a vida eterna, aleluia. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Oh, glória! Você pode dar glórias a Deus?
Cristo anulou por sua morte e ressurreição os efeitos do pecado, que é a morte eterna. Agora você não precisa mais temer o juízo final, se andar na linha com Cristo. Pois Jesus, mediante a sua morte na cruz do Calvário, condenou o pecado e concedeu a vida eterna a todos quantos nele crer. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Diga: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação para aqueles que não andam mais segundo a carne. É condicional. Tem que andar segundo o Espírito. O alvo foi atingido. Quais os efeitos do pecado? O pecado afetou o homem nas esferas física, mental, moral e espiritual. Romanos capítulo 3, versículo 10 a 18 fala sobre isso. Vá abrindo lá em Romanos 3, versículo 10. Os efeitos são todos negativos. Irmãos, os efeitos do pecado são todos negativos. Diga comigo: os efeitos do pecado são todos negativos. Toda causa tem as suas consequências. Toda causa tem as suas consequências. Quem achou Romanos 3:10? Diga amém. Aleluia. Romanos 3:10. Moisés, leia o 10. Irmão Maico, número 11. Priscila, 12. Versículo 13, irmã Genaura. 13. Áspides, cobras. 14, pastor. 15, Moisés. Irmãzinha, você quer ler, irmãzinha? 16, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Aqui está falando dos efeitos do pecado na vida dos pecadores. Letra A autojustificação. Os efeitos negativos do pecado. A autojustificação, a gente quer justificar a nós mesmos. Tipificada nas vestes da folha de figueira, ao perceber que tinham pecado. Gênesis 3, versículo 7, diz que quando eles viram que estavam nus, eles coseram folhas de figueira para tapar, e fizeram para si aventais. Eles quiseram se auto-justificar diante de Deus, mas isso era mais sério do que eles pensavam. Letra B, o medo. O 8 ao 10 diz que pela primeira vez que a criatura ouvir a voz do Criador, sentiu medo e se escondeu. Todos os dias, na viração do dia, Deus ia visitar Adão e Eva. Quando eles pecaram, eles foram se esconder de Deus. Coisa terrível, né? O 8 ao 10 fala isso. E Deus precisou chamar, versículo 9, onde estás? E no versículo 10 Adão diz, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. Olha que coisa terrível. Letra C, a maldição. Efeitos do pecado, maldição sobre a terra e o trabalho, com pesados esforços físicos e dores todos os dias da sua vida, como já lemos em Gênesis 3, 17, 18. Outro efeito do pecado, a morte. O homem retornaria ao pó da terra, do qual havia sido formado, 3:19. Outro efeito do pecado, a expulsão do Éden, para que não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente no pecado. Gênesis 3, 22.
F, a violência e o homicídio são consequências do pecado, sendo Caim o primeiro assassino, pois matou o seu irmão Abel. Gênesis 4:8. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Desde então a violência tem sido constante e a criminalidade aumenta cada vez mais. Outro efeito do pecado, a corrupção geral do gênero humano. A maldade do homem se multiplicou por toda a terra. Gênesis capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Não obstante o castigo de Deus pelo dilúvio, o homem não deixou de praticar a maldade. Outra consequência do pecado é enfermidades. Isaías capítulo 1, versículo 6. Enfermidade é uma consequência do pecado, irmãos, infelizmente. É por isso que Jesus veio, para nos curar, amém? Deus permite que as pessoas morram de enfermidades? Permite. Porque se Ele quiser curar, Ele é Deus. Se Ele não quiser, Ele também continua sendo Deus. Mas a nossa alma está salva. Isaías capítulo 1, versículo 6. Quem achou pode ler bem alto. Olha só que palavra. Desde a planta do pé à cabeça não há nela coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas. Por quê, irmãos? Porque para se curar, tem que se espremer e tirar a sujeira, o pus, fazer uma limpeza. É isso que o Espírito Santo de Deus faz quando a gente vem para a igreja e abre o coração. Ele começa a fazer uma limpeza em nós, na nossa mente, nos nossos sentimentos que estavam ligados ao pecado, a nossa mente ligada ao pecado, no nosso emocional que gostava daquele tipo de pecado. Ele vai espremendo a ferida, tirando o pus. Dói, isso dói, viu? Isso vem através das lutas e das provas que você passa. O Senhor vai espremendo, tirando aquele pus, vai limpando até ser curado totalmente a mágoa que veio do mundo com a gente. A mágoa. Amém? Eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Se entrar alguém aqui no nosso meio que matou, roubou, estuprou, foi pedófilo, eu estou falando dos pecados atuais do mundo que nós vivemos, que violentou criança, que abusou de adolescente, e aceitar a Cristo como Salvador e mudar de vida, você acha que Jesus aceita ele ou não? Sim. Tem muita gente que fala, Deus nunca vai perdoar um assassino, Deus nunca vai perdoar o traficante, Deus nunca vai perdoar um pedófilo. É claro que vai ter que ter um acompanhamento, mas se a pessoa se arrepender de coração, essa pessoa vai ser salva, sim. E nós vamos ter que recebê-la no corpo de Cristo. Ah, se o pastor aceitar essa pessoa da igreja, eu saio. Não podemos fazer nada. Vocês vão se decepcionar com tal pessoa. Irmãos, nós temos que fazer a obra de Deus. Jesus falou que ele não veio para aqueles que estavam curados, Jesus veio para os doentes. E a palavra doente, quando Jesus fala dessa palavra doente, são as piores doenças espirituais existentes na face da terra.
vício, idolatria. Não adianta eu querer adorar a Deus e adorar as imagens de escultura. Não adianta eu querer adorar a Deus e adorar o mundo. Os aspectos da salvação. São 3 os aspectos da salvação para nós concluirmos. Primeiro lugar, justificação. Diga justificação. Jó, no capítulo 9, versículo 2 do livro, fala: como se justificaria o homem para com Deus? O homem morto em seus delitos e pecados não tinha como justificar-se perante o Todo-Poderoso. Porém, mediante a morte expiatória e substitutiva de Jesus. Tem alguns livros, algumas tradições que lá em Isaías 53 tem como título a morte vicária de Cristo. A palavra vicária significa substituta. Diga comigo, a palavra vicária significa substituta. Jesus nos substituiu, era para nós aquele castigo. Tornou possível a justificação do transgressor. Como é possível isso? Veja, justificação é um termo, olha que palavra linda, aprenda. Justificação é um termo judicial que lembra um tribunal onde Deus, o supremo juiz, absolve o pecador das suas transgressões e o declara justo, isto é, justificado. Aleluia. Desta forma, Deus, o ofendido, reconcilia consigo mesmo o homem, o ofensor. Deus é o juiz que nos absolve. O que o homem não pode fazer, Deus pode fazer por ele. Você já ouviu testemunhas de pessoas falando que achava impossível aquele parente se converter? Meu tio estava desviado há 50 anos. Mas Deus honrou as orações da minha avó. Quantos estavam desviados há tanto tempo e voltaram? Quantos que você fala aquele lá não tem jeito? Irmãos, eu passo pelo centro, eu vejo pessoas ali pedindo esmola. O que você fala e pensa quando você passa e vê um rapaz pedindo dinheiro? Você sabe que é para droga, a gente sabe que é para droga. Ou quando vê alguém em porta de banco pedindo esmola. Aí muitos falam assim, poderia estar trabalhando. Ou pessoas doentes ali. Essa semana nós vimos na porta da loja de R$1 um senhor completamente deformado. Ele não conseguia, nem a costa torta, as pernas tortas, os bracinhos tortos. E eu achei tão bonito aquele gesto, ele queria beber água. O litrinho estava na frente dele, só que ele não podia, todo travado, todo torto. Abriu o litrinho, um senhor de uma boa aparência parou, abriu aquele litrinho, deu para aquele homem beber. Eu fiquei observando e eu fiquei no meu coração orando: Senhor, que esse homem te conheça, aleluia, que o Senhor faça obra na vida dele. É isso que nós fazemos quando nós vemos as pessoas na rua que precisam de Cristo. Ah, mas a praça está cheia de marginal, podia matar todo mundo. Você tem orado para Deus salvar? Ó Senhor, eu coloco nas tuas mãos os drogados, coloco nas tuas mãos os mendigos, os moradores de rua. Não cabe a você ou a mim julgar se eles são sem vergonhas ou não. Não cabe a mim, a você a julgar. Cabe a você que é corpo de Cristo orar, aleluia, interceder. Porque tem nas ruas de Maringá homens e mulheres que evangelizam essas pessoas. E tem muitas pessoas que têm testemunho para contar de que foram tiradas de lá, aleluia. Então a partir de hoje, quando você vê alguém assim na rua, no seu coração mesmo, você diga: Senhor, eu profetizo, determino a tua salvação sobre esta vida, em nome de Jesus, para que possa conhecer o mesmo Deus que você conheceu. O que o homem não pôde fazer, Deus o fez por ele. A justiça de Cristo justo é concedida ao ser humano mediante a graça divina.
Romanos 5,17. Problema financeiro, é um problema de saúde, é um problema na área sentimental. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos, assim como pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Aleluia, diga comigo. Pela obediência de Cristo, muitos, que somos nós, seremos feitos justos. E o versículo 20: veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Em segundo lugar, outro aspecto da salvação é a regeneração. Trata-se de uma mudança de condição. Antes no pecado, o homem era inimigo de Deus e servo do diabo. Agora feito justo pela justiça de Cristo que lhe foi concedida, ele se torna membro da família divina, adotado como filho de Deus. O homem morto em seus delitos e pecados nasce de novo. Este novo nascimento é efetuado pelo Espírito Santo em seu interior. Preste atenção, mediante o arrependimento e a fé na graça. O termo ilustra uma cena em família, da qual o transgressor fora banido, tornando-se inimigo dela. Mediante o seu arrependimento e o consequente perdão, ele é restaurado ao convívio familiar. Evangelho de João, último texto, capítulo 3. Um dos últimos textos, capítulo 3, versículo 3. Pode ler, pastor? Isso. Estou com propósito. A Thaís, da Rocha, Thaís, fica firme aí, porque Deus tem vitória para a sua vida. Louvado seja Deus. Pode continuar. Pela minha saúde, é a Regiane Cordeiro, aqui de São Paulo. Ela está pela saúde. Pode continuar. Muito bem, irmã Regiane. Fica firme, creio que Deus vai estar na sua vida. Mas não quebra a campanha, não, hein? Você que começou a campanha, não quer, meia-noite, às 3 horas da manhã, esteja orando. Se for para a igreja, esteja orando, esteja buscando a Deus.